Você está precisando fazer o seu currículo em inglês? Mas deixa eu adivinhar, você está pensando em traduzir esse currículo mesmo aí que você tem em português, né? E se eu te disser que fazer uma simples tradução pode ser uma bela furada? Nossa! É porque um currículo em inglês é muito diferente da versão que a gente costuma usar em português. Não é só traduzir ali as palavras e achar que isso é o suficiente para o seu currículo ficar legal. Tem muitas outras coisas que você precisa sim considerar no currículo em inglês para fazer com que ele chame a atenção do recrutador. E nesse vídeo eu vou te ensinar quais são os 10 mandamentos para você fazer um currículo em inglês atrativo de verdade e ser chamado para essa entrevista. Seja muito bem-vindo ao canal do Expert Teacher. Meu nome é Rodrigo Chaves e aqui a gente fala de Business English. E hoje a gente vai usar o inglês para negócios para fazer um belo currículo. O seu currículo, que vai te ajudar a conseguir esse emprego novo que você tanto quer. Se você ainda não se inscreveu no canal, já clica aqui no botão de inscrição, deixa o seu like no vídeo que hoje eu preparei um conteúdo bem bacana para te ajudar. A verdade é que o inglês é a língua oficial para se fazer negócios ao redor do mundo. E se você quer trabalhar numa empresa multinacional ou uma empresa brasileira mesmo, que tem clientes ou fornecedores de fora, você precisa fazer um bom currículo em inglês. E muita gente pensa que é só traduzir o currículo, né? Mas não é bem assim. No currículo em inglês, você precisa demonstrar muito mais do que só suas informações pessoais, sua experiência ou suas habilidades. Você tem que demonstrar que tem um fit desejado pela empresa, que além do perfil profissional, você tem também a cultura que eles estão buscando. E tudo que eu vou te ensinar aqui é com base na experiência mesmo que eu tenho preparando os alunos para Job Application, que é o processo seletivo. Já preparei também muitos profissionais de RH para conduzir esse tipo de processo. E tanto faz se você vai fazer um CV, que é como eles chamam currículo na Inglaterra, ou um resume, que é como ele é chamado nos Estados Unidos, o importante é sempre você seguir esses 10 mandamentos. E o nosso primeiro mandamento, o mais importante que você tem que saber, é que você tem que fazer um currículo em inglês para cada vaga. Um currículo para cada vaga? É, isso mesmo, você precisa fazer um currículo para cada vaga, porque tem que demonstrar aquilo que eu falei, que você é o candidato ideal e que tem um fit para aquela posição. É por isso até que tem gente que fala que mandou dezenas ou centenas de currículos e não foi chamado para nenhuma entrevista. É porque ela mandou o mesmo currículo 1000 vezes. Não é a quantidade de currículos enviados que vai fazer você conseguir a entrevista. Na verdade, é o fit que você demonstrar em cada um deles. Claro que você não precisa fazer 100 currículos diferentes. O que você vai fazer é o que eu chamo de Master CV, que é um currículo mais completo possível, com todas as informações sobre você. E aí sim, a partir desse Master CV, é que você vai selecionar as informações mais importantes para cada application e excluir o que não fizer sentido ali. E fica tranquilo porque essa tática não vai te dar mais trabalho. Pelo contrário, porque quanto mais você personalizar os seus currículos, menos currículos você vai ter que enviar. E o segundo mandamento tem a ver com uma das coisas mais importantes no processo seletivo, que é quando o recrutador abre seu currículo e você precisa criar uma boa primeira impressão. O seu currículo tem que ser igual vídeo de YouTube, ele tem que causar um impacto positivo em menos de 10 segundos. Se não... lixo, lixo, super lixo. Você tem que ser objetivo, você tem que deixar muito clara ali todas as seções, a estrutura do seu currículo, o modo como você expõe essas informações, sempre no máximo em 1 ou 2 páginas, a não ser que seja um currículo mais técnico, né, de TI, engenharia, ou um currículo acadêmico, normalmente tem 3 páginas, o que não é o nosso caso aqui hoje. É sempre bom também você pensar no modelo de currículo que você vai usar, dependendo do país onde você vai aplicar. Se for uma vaga aqui no Brasil, por exemplo, você pode usar um currículo mais ou menos nos moldes brasileiros. Se for uma vaga nos Estados Unidos, existe um modelo próprio que é usado nesse país. A mesma coisa na Inglaterra, Canadá, Austrália. Cada país tem um formato próprio. Então dá uma pesquisada aí na internet para que quando você faça o seu currículo não tenha nenhum tipo de estranhamento na hora que o recrutador for analisar suas informações. É sempre bom você também prestar atenção na grafia das palavras em inglês, né? Às vezes é uma empresa americana ou britânica e existem algumas diferenças. Por exemplo, organize, analyze, license, traveled. Essas pequenas coisas vão te ajudar a construir uma familiaridade ali com o seu recrutador, vai fazer ele gostar mais de você na prática e isso pode sim te ajudar. E tem várias outras coisas que podem te fazer ganhar vantagem no processo seletivo, né? Uma delas é se você tiver, por exemplo, um QI muito elevado. Só que não! 99% das vezes o seu currículo vai chegar com aquele monte de outros currículos de gente que está disputando a mesma vaga que você. Então é por isso que você vai precisar do nosso terceiro mandamento, que é usar um layout diferenciado. Se você ainda faz o seu currículo no Word,
naquele modelo mais tradicional, é melhor você começar a rever seus conceitos. E rápido, hein? Porque essa geração nova que está chegando está deixando cada vez mais popular o uso do que a gente chama de Creative CV. É um currículo criativo que tem simplesmente uma preocupação maior com a estética. E você só precisa usar alguns elementos de design para isso, um formato, uma figura, uma corzinha aqui, outra ali, nada muito exagerado, tá? Um site legal que eu gosto de recomendar para os meus alunos é o Canva. O Canva tem vários modelos, você pode personalizar, construir a sua ideia, construir seu layout. Tudo isso pode ser um game changer no seu application. E agora que a gente já falou da apresentação do seu currículo, vamos falar da essência. Nesse quarto mandamento aqui a gente vai começar bem essa estrutura, criando um bom personal profile. Essa é simplesmente a parte mais importante do seu currículo em inglês. Porque além das suas informações pessoais e dados de contato, você vai colocar ali o que a gente chama de summary, que é uma apresentação curta sobre você. De maneira resumida, você vai contar qual é a sua principal habilidade e os seus objetivos na carreira para chamar a atenção do recrutador e ele, então, a partir disso, ler todas as informações que estiverem ali sobre você. É como mais ou menos contar também para a empresa um pouquinho do seu momento, o que você já sabe, de onde você veio, para onde você quer ir. Então, eu selecionei aqui alguns exemplos para a gente dar uma olhada. I recently graduated from the University of São Paulo in Economics, and I'm seeking employment in the financial sector. I am a sales professional with a strong background in consumer goods. I am looking to move into a management role in a multinational company. Esse ficou legal. I am an engineer with over 10 years experience in supply chain in Brazil. I am now looking for a position in the US. E você pode escrever tanto em primeira pessoa, eu acho legal que aproxima mais, ou em terceira pessoa, que ficaria assim. Primeira, segunda e a terceira frase. E se você quiser falar um pouquinho mais do seu perfil profissional, você pode sempre deixar um link de alguma rede social, uma rede profissional. LinkedIn tá aí para isso, o Behance para quem trabalha na área criativa ou de marketing. Se a pessoa quiser saber mais sobre você, ela vai acessar e vai conseguir essas informações. E o nosso quinto mandamento agora, depois do Personal Profile, a gente vai para a próxima seção do seu currículo em inglês e criar uma significativa Employment History, também conhecida como Professional Experience. E por que ela tem que ser significativa? Porque você não vai listar só suas atividades profissionais. Você tem que mostrar para a empresa que você adquiriu muito conhecimento nessas suas funções e que você agora tem um valor diferenciado como profissional. As diferentes situações pelas quais você passou, os projetos que você possa ter participado, as pessoas com quem você teve contato, viagens, treinamentos, mas principalmente os desafios que você teve e os resultados que você conquistou. É assim que você vai conseguir agregar valor no seu currículo. Só não pode exagerar, né? Cuidado com os adjetivos nessa parte, senão vai ficar parecendo, sei lá, um comercial de margarina. Então você começa colocando ali em destaque job position, company name e date. Eu tenho um exemplo aqui. Marketing Coordinator, Acme Corporation, August 2014 to November 2020. Financial Analyst, JP Bank, July 2015 to April 2019. Até aí tudo bem, né? Mas é agora o pulo do gato. Olha só como você pode transformar a maneira como uma informação pode ser comunicada. Então, depois que você colocar o nome da empresa, responding to customer queries and complaints. Ok, mas como é que a gente pode agregar valor a isso? Que tal assim? Managing and responding to customer queries related to product warranty, interaction with engineering team to handle technical complaints of more than 10 different products. Tem uma outra frase aqui. Creating and implementing surveys to gather customer feedback. Só pensar, elaborar um pouquinho mais e creating and implementing customer satisfaction surveys based on leadership observations, gathering feedback on product iterations as well as customer service levels and response time. Então, basicamente, eu só descrevi aqui um pouquinho melhor a situação, né? Dei mais detalhes. Organizing training sessions for other staff members. Eu podia simplesmente parar por aqui, deixar só a minha atividade, mas não, vamos além, vamos criar valor. Organizing sales and negotiation training sessions for staff members of different areas. Devising training program and schedule
across multiple business units in Brazil with direct supervision of HR manager. Melhor, né? E quando você for escrever essas frases em inglês, você tem 3 opções diferentes. Você pode colocar no gerúndio, como eu demonstrei. Então aqui a gente tem Developing Systems for Local Banks. Você vai usar o ING. Pode ser também em primeira pessoa, I developed systems for local banks. Ou com o verbo no passado, você usa o ED, developed systems for local banks. E tenta sempre evitar usar verbos muito genéricos, né, como make, do, work, take, get, have. Tenta usar verbos mais específicos como create, design, devise, develop, implement. Ah, tá ficando legal esse currículo, hein? Então vamos para a reta final agora que a gente está no embalo. É o nosso 6º mandamento, que é rápido, é ligeiro, que vai mostrar que você é uma pessoa bem educada, claro. Então vamos caprichar na seção de Education. Essa seção você pode colocar depois de Professional Experience, ou se você se formou há pouco tempo ou está mudando de área, pode colocar antes, até para dar maior evidência. Mas se a sua experiência hoje é mais importante que a sua formação, você coloca a experiência e depois a formação. Nessa seção de Education, você vai colocar os seus cursos mais formais. E aí vai desde o ensino técnico, high school, passando por graduação, pós, MBA. Aqui você vai colocar normalmente o nome da instituição, o título que você obteve e o ano que você se formou. Por exemplo, London School of Economics. Aí a gente tem uma abreviação aqui de BSc, é Bachelor of Science. É um tipo de bacharelado na Inglaterra, Bachelor in Chemical Engineering, 2012 to 2015. Universidade do Vale, Business Administration Degree, 2016 to 2020. E eu posso agregar valor aqui também? Não, não pode. Aqui é simples mesmo, tá? O valor você vai dar é agora, no 7º mandamento, com a valorização dos seus skills. Essa é a próxima seção do seu currículo. Eu diria até que ela é a cereja do bolo, né? Porque aqui você vai demonstrar toda a sua capacidade profissional, tudo que você sabe fazer. Você vai falar de soft skills. Tá todo mundo falando de soft skills, que são as habilidades comportamentais, as aptidões que você tem para se relacionar com as outras pessoas, como você trabalha em grupo. E as empresas estão cada vez mais preocupadas com isso, porque elas querem entender se você é mais do perfil people's person, ou seja, que se comunica com todo mundo, ou se você tem um perfil mais técnico, mais analítico, que gosta ou tem facilidade para se comunicar usando ali a tecnologia. Existe uma crescente preocupação em identificar bem isso. Na sequência você vai falar das suas hard skills, que são as suas habilidades técnicas. E aí você pode incluir todas as competências que você adquiriu por meio de um curso, um certificado. Você vai falar das línguas que você domina ou tem conhecimento. Por exemplo, se é uma atividade que você domina, você pode usar o Proficient with, nesse caso, Microsoft Office e Adobe Photoshop. Ou você pode usar o Competent with, para dizer que você sabe usar o Illustrator e o InDesign. Se você tiver noções de alguma coisa, Familiar with Power BI. Se você fez um curso em algum lugar, você pode colocar o nome da instituição também, o título e a data. Nesse caso, Camp School Business Management Certificate, March 2021. Se você fala um outro idioma, ou um pouco de um outro idioma, você pode colocar Português Native, English, a gente colocou Intermediate, e Spanish Basic. Então vamos caprichar aqui nessa sessão para a empresa saber o que ela pode esperar de você como profissional. E seguindo o 8º mandamento, você vai conseguir ir além das soft skills para demonstrar uma imagem ainda melhor de si mesmo, incluindo no seu currículo uma seção de volunteer work. Ah, mas eu nunca fiz trabalho voluntário. Tudo bem, nunca é tarde para começar. O importante é você saber que esse tipo de trabalho voluntário, que aqui no Brasil não é tão comum a gente colocar no currículo, é muito valorizado pelas empresas de fora. Grandes empresas, multinacionais, têm ações sociais que envolvem ali os colaboradores e é legal eles saberem que você pode estar nesse mesmo espírito. O 9º mandamento também vai ajudar você a mostrar um pouquinho mais de quem você é. Em português não se usa muito, mas no currículo inglês é muito comum você mencionar os seus hobbies. Eu acho muito legal você usar porque é uma oportunidade a mais de você criar uma conexão ali com o seu recrutador. É comum que ele esteja com 10, 20, 100 currículos para selecionar e às vezes ele pede um pouquinho a noção de pessoalidade. E só de você colocar um ou outro hobby ali, você pode dar uma quebrada nisso. Afinal, como é que eu não vou gostar de um candidato que gosta de biking? There's only one thing I don't know, Elliot. What this lever does, I don't know. Maybe it's a brake. Come on, Elliot. What kind of stationary bike has a brake?
Então aproveita essa oportunidade a mais que o currículo em inglês te oferece para reforçar o seu fit ali. Ainda mais se for bike mesmo, né? E depois de fazer tudo isso, você vai seguir o 10º mandamento que eu deixei para o final, porque ele realmente é eliminatório. Você vai fazer um proofreading, que é nada mais do que uma bela revisão do seu currículo, porque se tiver uma palavrinha errada nele, já era. E apesar de hoje em dia a gente ter várias ferramentas aí na internet para traduzir ou para verificar o texto, o que eu sugiro é que você peça ajuda para alguém que tenha um inglês legal. Com certeza isso vai te ajudar. E depois de seguir todos esses 10 mandamentos, você vai ter um belo currículo em inglês e aí é só esperar os convites para entrevista. E se você quiser umas dicas também para esse segundo momento, confere esse vídeo aqui que eu preparei para você usar o Business English e garantir de vez essa vaga. Para mais dicas de Business English que vão ajudar na sua carreira, eu te convido aqui para seguir o Expert Teacher, tanto no YouTube quanto no Instagram. Se você conhece pessoas que estão buscando um emprego novo, estão participando de algum processo seletivo, precisam do currículo em inglês, compartilhe esse vídeo. E eu aproveito para te deixar aqui positive vibrations, que você tenha muita sorte nesse job application.